Então vamos lá. 17. Eventualmente faça exercícios unilaterais. Por três motivos. O primeiro deles é que caso você tiver assimetria, ou até mesmo para evitar com que você tenha, quando você faz exercícios unilaterais, você consegue igualar o diâmetro dos membros, seja de bíceps para bíceps, né, braço para braço, antebraço para antebraço, coxa para coxa, assim por diante. Você também consegue equilibrar a força entre os membros. E a terceira e principal vantagem, quando você faz exercícios unilaterais, você consegue ter mais torque, você consegue ativar mais a musculatura. E você tendo mais torque, você vai conseguir fazer mais repetições. E você fazendo mais repetições, isso vai te levar a melhores resultados de hipertrofia, pois assim você vai aumentar o volume load. Pessoal, e fiquem até o final do vídeo, pois no final vocês vão ver as últimas 5 dicas que são simplesmente sensacionais. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem os seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. E essa dica é para vocês homens. Vocês devem treinar membros inferiores igualmente membros superiores. Senão, vocês vão acabar ficando com pernas de garça e ter que sempre estar usando calça, né? E aí quando for chegar na praia, na piscina, aí não tem jeito de esconder, né? Aí vai ficar feio pra você. 19. E essa dica é pra vocês mulheres. Então assim, eu sei que vocês mulheres têm muito mais como objetivo gerar volume, né? Hipertrofia, ganho de força em membros inferiores. Mas o problema é que vocês treinam muito pouco membros superiores e com baixa intensidade. Então aí a proporção, ou melhor, vai ter muita desproporção entre os membros. Então vocês têm que trabalhar um pouquinho mais, né? Seja a musculatura dorsal, peitoral, bíceps, tríceps, deltoide, né? Além, obviamente, do abdômen, lombar. Que desse modo vocês vão ficar com um físico mais harmônico, né? E assim, não se preocupem, pois tem algumas mulheres que pensam assim, não vou treinar muito membros superiores, senão vou ficar com as costas muito largas, muito forte igual homem, braço igual homem. Fiquem tranquilos que vocês não vão ficar. Para vocês ficarem com as costas, peitoral, ombro, braço de homens, vocês teriam que treinar durante mais de uma década com um volume muito grande e ainda por cima tomando hormônios. Então fica tranquila que você treinar um pouquinho mais, com mais volume, com mais intensidade, vai apenas melhorar o seu físico. 20. Se você tiver, por exemplo, lesão grau 1 ou grau 2, não deixe de ir para a academia treinar, pois você pode treinar outros músculos que não vai atrapalhar em absolutamente nada. Então vamos supor que você tenha alguma lesão em algum grupamento muscular superior. Nesse caso, vai para a academia e treina membros inferiores, como quadríceps, isquiotibiais, adutor de coxa, glúteo, panturrilha, etc. Pois assim, você vai conseguir dar mais ênfase nessa musculatura que, por exemplo, geralmente você treinava apenas uma vez por semana, agora você vai poder treinar 2 ou 3 e vai dar muito mais foco. Isso vale também, vou dar agora um outro exemplo. Vamos supor que você tem uma lesão grau 1 no bíceps. Mas você vai poder treinar peitoral e tríceps, por exemplo, porque quando você faz exercício de peitoral e tríceps, praticamente não usa bíceps, tá? Além disso, você vai poder treinar deltoide, abdômen. Então, vá para academia, mesmo que você tenha uma lesão que seja mais tranquila, né? Uma lesão grau leve ou dependendo do grau 2, aproveite cada dia, cada treino e não utilize isso como desculpa para evitar de ir para academia. 21. Usar acessórios de academia se necessário. Então existem vários acessórios que ajudam a gente durante o treino. Então, por exemplo, faixa de oclusão vascular. É uma faixa que você usa para fazer uma técnica avançada, que se chama técnica de oclusão vascular. Então, é muito bom você ter esses acessórios para poder utilizar. Outro exemplo, elástico extensor. Você pode usar para fazer aquecimento de mangue entortador ou até mesmo para aquecer outras musculaturas. Um outro acessório que eu indico para vocês é straps, que você vai poder usar para fazer exercícios em que você tem que ter muita força na pegada e às vezes é difícil, né? Como por exemplo, levantamento terra, remada curvada, entre outros. Então straps acaba ajudando bastante. E tensores, né? Então vamos supor, tá com uma dorzinha no punho, né? Uma tendinite, tensor de punho, também tem tensor de cotovelo, joelho, tornozelo. Então aproveite todos os acessórios que exigem musculação, que vai te ajudar bastante nos seus treinos. 22. Faça uma avaliação física para você ver quais músculos você tem que dar prioridade. Pois muitas vezes um aluno tem um ou mais músculos fracos, mas ele acredita que são músculos que estão com um bom volume, uma boa proporção,
Então, a avaliação física vai fazer toda a diferença, porque vai ter um profissional que vai ter uma outra visão além da sua e que vai poder te ajudar a você ficar com o físico cada vez mais harmônico. 23. Faça exercício cardiorrespiratório após os treinos. E ele vai te ajudar em várias questões. Primeira delas, você vai conseguir ganhar mais fôlego. E aí você vai conseguir, por exemplo, subir vários lances de escada ou andar vários quarteirões, principalmente se for uma rua com bastante aclive, de uma forma bem mais tranquila. Vai te ajudar, obviamente, também a queimar gordura corporal adiposa. Também te ajuda na definição muscular, quando você está na fase cutting, que você precisa do máximo de definição. E também, pessoal, vai te ajudar na hipertrofia, é isso mesmo. Vai te ajudar bastante na hipertrofia. Por quê? Alguns exercícios, como por exemplo, levantamento terra, agachamento livre, entre outros, demanda muita condição cardiorrespiratória, porque você vai estar trabalhando vários músculos de uma vez. E aí o que acontece? A pessoa, ela não para de fazer o exercício por conta que falhou a musculatura, e sim porque falhou a condição cardiorrespiratória dela. Então ela poderia ter feito mais 3, 4, 5 repetições, mas ela tem que parar porque ela não aguenta mais respirar, ela perdeu o fôlego. Então, até mesmo para a hipertrofia, exercícios cardiorrespiratórios são sensacionais, então não deixe de fazer. 24. Treinar com roupas adequadas para não dificultar o movimento nos exercícios e também não ficar com uma cheira. E aproveitando, vou indicar para vocês, olha só, que maravilhoso. Camiseta da Insider, essa que eu tô hoje, gola V, que é bem diferente, né? Mas também você vai encontrar gola careca, entre outros vários modelos que essa marca tem. Pessoal, é incrível como essa camiseta tem grande conforto, durabilidade, não desbota. Isso fora o design, ó, caimento perfeito, super confortável. E também essas camisetas, elas têm tecnologia anti-suor, anti-odor e também antimicrobiana. Desamasso no corpo, secagem rápida e regulação térmica. E a Insider tem uma linha com tecnologia incrível para treinar, que é a linha Outlast, desenvolvida pela NASA, criada para aumentar o seu desempenho no treino. 25. Se você não tem muito prazer em treinar musculação, o que eu indico para você? 1 ou 2 vezes na semana você faz um esporte que você goste mais, pois isso irá ajudar a você desistir da musculação, né? Ou seja, você vai continuar treinando musculação por muito tempo, porque você vai estar juntamente com ela fazendo o esporte que você ama, tá? Essa dica não é somente para quem não gosta muito de treinar musculação. Então vamos supor, eu amo musculação, né? Eu treino musculação há 25 anos e mesmo assim, eu sempre nesse período pratiquei outros esportes. E de vários anos para cá, o segundo esporte que eu mais pratico, né? Ou seja, depois da musculação, é o trekking, né? Então, o montanhismo é uma coisa que realmente me fascina, me promove muito prazer, e com isso, além da musculação que eu faço no dia a dia, eu nem preciso de fazer tanto cardio, porque quando eu vou fazer o trekking, eu gasto equivalente a 4, 5 horas de cardio na esteira. Então, isso é muito importante para vocês, principalmente para vocês evitarem de ficar desmotivados, desanimados e com isso desistir da musculação. Muito bem, pessoal, agora eu já vou passar para vocês as 5 dicas sensacionais, mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia, aqui na descrição vocês vão encontrar o link do meu site, lá tem todas as informações, terei o maior prazer em ajudar a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prevenindo lesões. Dica 26, amplitude de movimento, simplesmente uma das coisas mais importantes que existe na musculação, para você obter o máximo de hipertrofia e não somente. Muito bem, vamos lá. O que seria uma amplitude ruim? Então eu vou dar o exemplo aqui do rosca direta. Tem pessoas que sobem somente até aqui na fase concêntrica. Ela desce tudo, mas sobe só até aqui. E olha o quanto ela perde de trabalho na fase concêntrica. Ou às vezes ela até faz todo o movimento na fase concêntrica, mas na fase excêntrica ela só desce até aqui. E olha o quanto ela perde de trabalho. Então o ideal é o quê? É vocês fazerem o máximo de amplitude na fase concêntrica e o máximo na fase excêntrica. Além de te ajudar muito na hipertrofia, também vai te ajudar a você obter mais força e também vai evitar com que você tenha encurtamento muscular. Pois, voltando ao exemplo aqui do bíceps, se você não faz toda a fase de alongamento da musculatura e nem toda a fase de encurtamento da musculatura, você vai ficar com o músculo mais encurtado nessa parte, na parte medial, ou mais nessa parte, na parte distal.
Então, em todos os exercícios, você tem que aplicar o máximo de amplitude possível. Lógico, tem alguns exercícios que você não vai aplicar toda a amplitude, porque você vai acabar entrando na zona de descanso, que eu já vou dar essa dica para vocês, inclusive. Dica 27. Cadência de movimentos. Também, simplesmente imprescindível no seu treino. Então, o que seria uma cadência de movimento rápida? O que seria cadência? Velocidade de movimentos, tá? Então, uma cadência rápida é o quê? 1 segundo na fase concêntrica, 1 segundo na fase excêntrica. Principalmente na fase excêntrica, você tem que fazer com uma duração maior, tá? Então, o que seria uma cadência boa? 1 segundo na fase concêntrica e 2 segundos na fase excêntrica. Mas você pode aumentar ainda mais a cadência, né? Tem muitos exercícios que eu uso a cadência de 2 segundos na fase concêntrica e 3 na fase excêntrica. Isso vai te ajudar não somente a obter mais hipertrofia, como também ganho de força. Dica 28. Evitar a zona de descanso. Conforme eu estava falando anteriormente, o que seria a zona de descanso? Então, vou dar o exemplo aqui do crucifixo com halteres, que é um exercício muito comum que o pessoal erra e sempre acaba entrando na zona de descanso. Então, no crucifixo com halteres, quando eu chego até essa amplitude na fase concêntrica, eu tenho ativação muscular, não muito, mas tenho. Agora, quando eu chego nessa amplitude, ou seja, a partir do momento que o peso, o halter, ou seja, a resistência que está na minha mão, está na mesma linha da articulação que está sendo trabalhada, que é a articulação do deltoide, eu entrei na zona de descanso, ou zona de baixo torque, dependendo do exercício. E, obviamente, esse movimento aqui também não vai me surtir nenhum efeito de hipertrofia. Então, em vários exercícios, dá para você evitar a zona de descanso. E, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a zona de descanso. Eu demonstro mais de 20, acho que 20 exercícios em que tem a zona de descanso. Pois cada exercício pode ter zona de descanso somente na fase concêntrica, somente na excêntrica ou nas duas fases. Então, vocês conferem esse vídeo aqui no canal que está sensacional. E aproveitando, no meu canal tem diversos vídeos, são agora um total de mais de 290. Ou seja, tudo que eu estou explicando nesse vídeo, vocês podem consultar aqui no canal. Lembra sempre de procurar Dan Champions mais o tema. Dica 29. Carga de peso, que está relacionada à intensidade. Então é muito comum a grande maioria dos praticantes de musculação fazer com uma baixa intensidade. Então, por exemplo, a pessoa vai ter que fazer, suponhamos, 12 repetições. Ela faz 11 com um sorriso no rosto, 12 e para o exercício, sendo que daria para ela fazer mais 4, 5 repetições ou mais. Ou seja, nesse caso, a carga de peso está baixa. Se ela se propôs a fazer 12 repetições, ela tem que fazer na média de 12 repetições. Só que ela não ajustou a carga de um modo em que ela faça 10ª com dificuldade, a 11 com muita dificuldade e a 12 quase que não aguenta fazer. Isso é alta intensidade. Então você vai ter muito melhores resultados de hipertrofia e também ganho de força trabalhando com alta intensidade. Mas também você não pode trabalhar com uma alta intensidade de um modo que você não consiga executar o exercício com perfeição. Então vamos supor que você coloca uma carga de peso que você não está preparado para ela, você ainda não tem força suficiente. Então o que você vai fazer? Você tem que fazer, vamos supor, 12 repetições, na 6ª ou 7ª você já está roubando. E utilizando esse roubo, você vai estar recrutando outros músculos que não eram para participar do movimento, ou pelo menos não eram para participar tanto. E aí você vai perder a eficácia do músculo-alvo. E com isso também você vai estar muito mais suscetível a obter lesões. Está gostando desse vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal para você ter conteúdos como este aqui, que possa lhe ajudar a obter o máximo de hipertrofia, alta performance e você chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e, obviamente, prevenir lesões. Dica número 30. A dica mais importante que existe de todas da musculação. E essa dica também está relacionada à intensidade, que é o quê? Treinar até a falha. Então, como que seria isso? Então, voltando ao exemplo de 12 repetições, você vai lá, faz 10 com muita dificuldade, faz a 11 e você praticamente não consegue fazer essa 11ª, mas ao final das contas consegue com muita dificuldade. Você vai fazer a 12, ou você não consegue fazer a 12 e aí você acaba a série, ou você até faz a 12, mas aí você vai tentar fazer a 13ª. E aí o seu movimento vem com 1/3 ou metade de amplitude, porque você simplesmente não consegue finalizar a repetição. Então, essa dica é sensacional. Se você quer ter mais hipertrofia de uma forma mais rápida, é extremamente importante você treinar todos os exercícios
até a falha. Mas é claro, tem uma outra estratégia que é muito boa, mas eu não aplico tanto, que é você treinar com repetições reservas, né? Então o que você vai fazer? A primeira e segunda e terceira série, você vai fazer umas 2 antes da falha, tá? 1 ou 2 antes da falha. E aí somente na última você treina até a falha. Eu não gosto muito dessa estratégia porque você tendo um descanso suficiente entre a primeira e a segunda, a terceira e quarta série, você consegue fazer com que o número de repetições não caia muito. Então vamos supor, na primeira série você faz 12 repetições até a falha, na segunda você consegue manter as 12 ou 11, na terceira mais ou menos 11, ou pelo menos 10, e na quarta talvez saia 2 repetições a menos, ou no máximo 3. Com isso você aumenta o volume load. Ou seja, o volume load seria o quê? O número de séries versus o número de repetições versus a carga de peso. Então, se você fizer, em vez de 4 de 10, você faz 4 de 12 ou 11, você vai ter um volume load maior. Pessoal, uma ou outra dica que eu passei aqui e do modo como eu passei, são mais voltadas para avançados. Se você for intermediário, principalmente iniciante, não muda muita coisa. O que muda, por exemplo, o volume de séries, exercícios e a intensidade não precisa ser no nível máximo. Então muda apenas uma coisinha ou outra. Agora, pessoal, queria pedir para vocês darem uma nota de 0 a 10 nesse vídeo. Escreva aqui nos comentários, pois com essa nota irá me ajudar bastante a fazer cada vez mais vídeos com mais qualidade para vocês. E vocês vão levar apenas 3 segundinhos. Agora, mais 2 coisas importantes. Se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação.